Olá, meus irmãos da Federação. É um grande prazer estar neste dia partilhando essa devocional com todos vocês. Agradecendo, antes de mais nada, ao nosso Deus pela oportunidade e também ao Flávio, que me fez o convite para poder estar trazendo essa palavra de reflexão para as nossas vidas. Gostaria de pedir que vocês tivessem com as suas Bíblias abertas ou acompanhassem comigo a reflexão que está no livro de Jó, no capítulo 27, a partir do versículo 8 até o versículo 10. Eu vou estar lendo, acompanhem comigo. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor em lhe sobrevindo a tribulação? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo tempo? Esses 3 versículos me chamaram a atenção quando eu estava refletindo, estava meditando e fazendo uma pesquisa no versículo 9 de Jó. Em algumas outras versões, esse versículo diz o seguinte: porventura Deus ouvirá o seu clamor quando chegar a hora da aflição e da dor? O ponto que eu quero trazer à nossa reflexão hoje é a hora da aflição e da dor. Essa semana que se passou, eu tive algumas dores abdominais de algo que me sucedeu, não sei ainda o que é, mas foi na minha vida a pior semana que eu tive. Dores que eu nunca senti antes me assolaram desde a segunda-feira até a quinta-feira pela manhã, quase na hora do almoço. E durante toda aquela semana eu tomei medicamentos, tentei fazer repouso, tentei uma alimentação balanceada, mas nada, em nenhum momento a dor cessava. E fiquei pensando, fiquei refletindo. Foi um momento em que tive muitas conversas com Deus, e diante de tudo isso que aconteceu comigo ao longo da semana que se passou, algo veio em minha mente, que é a fragilidade do ser humano. Quão somos frágeis diante de uma simples dor. Uma dor aguda abdominal que aparentemente poderia ser inofensiva me fez curvar totalmente a algo que eu não sabia, que eu não dominava, que eu não tinha controle. Nem eu, nem médicos, até mesmo medicamentos que eu estava tomando não estavam fazendo efeito. Claro, irmãos orando, eu orando, estamos ainda orando pela recuperação, pedindo a Deus para que esteja recuperando ainda a minha parte física. Mas diante de tudo isso, eu comecei a analisar de uma esfera maior, aumentei um pouco a minha ótica. Estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de aflição e dor, em que essa pandemia tem assolado não somente cristãos, mas também ímpios. E esse bloco desse versículo ele vem num momento propício para refletir um pouco sobre a postura de Jó. Jó ele está aqui descrevendo a sorte dos perversos. Ele está em meio a uma provação com Deus. Deus está permitindo que ele passe por uma provação. E nesse bloco aqui deste capítulo, ele começa a falar um pouco sobre qual será o futuro dos ímpios. São perguntas que são perguntas singulares, no qual já existe uma resposta de forma indireta, quando ele começa no versículo 8. Porventura, qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Qual será essa esperança? Ou seja, nenhuma. Não há esperança. O ímpio que não conhece a Deus, não há esperança. Aí ele continua: acaso ouvirá a Deus o seu clamor em lhe sobrevindo a tribulação? Ou seja, não.
Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Não! Lembrando sempre aqui que o contexto no qual Jó está descrevendo são o quê? Pessoas que vivem uma vida dissoluta e que estão em contrariedade com Deus. Não pessoas que estão olhando a Deus, pedindo o seu favor, mas também querendo reconhecer o seu erro, se humilhando para obedecer, para poder se curvar à sua majestade. Não, são pessoas que estão vivendo uma vida dissoluta. E analisando esse bloco com a nossa vida hoje, temos o privilégio de ter um Deus no qual podemos a cada dia buscá-lo, acessá-lo. É um Deus acessível, é um Deus presente, não é uma ilusão, não é uma ilustração. Ele é uma pessoa que está presente em nossa vida. E quantas vezes nós não estamos valorizando esta pessoa que anda ao nosso lado? Essa presença fiel, permanente em nossas vidas. E que em momentos de aflição e dor, nós às vezes duvidamos do seu poder. Nossa fragilidade, a nossa inconstância, a nossa falta de fé. Essa semana foi uma dor abdominal. Outras pessoas estão passando situações piores, dores mais profundas. Pessoas que estão perdendo entes queridos, servos, até mesmo fiéis a Deus, que estão morrendo diante dessa epidemia, diante dessa doença que está alastrada diante do mundo. Mas o que Deus está nos ensinando com isso, o que precisamos entender desse ensinamento estamos nos aproximando de Deus diante de tudo isso? Estamos nos aproximando mais de Deus? Estamos buscando mais a Deus? Será que precisaremos chegar em momentos como esse? Momentos em que iremos perder a vida? Ou que estaremos com uma aflição ou uma dor interminável ou incessante para poder lembrar que há uma pessoa ao nosso lado? Acredito que a reflexão de hoje e que Deus ele quer também nos ensinar o seguinte: não precisamos esperar chegar um momento de aflição e dor para termos um relacionamento com o nosso Deus. Precisamos todos os dias nos relacionar com essa pessoa que é real, que é viva. Não enxergamos com os nossos olhos, mas enxergamos pela fé. Não tocamos com as nossas mãos humanas, mas tocamos quando oramos, porque a palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo, ele ora conosco com gemidos inexprimíveis. Ou seja, conforme nós oramos, ele está orando conosco ao Pai, levando a nossa aflição, levando a nossa dor, as nossas fraquezas ao Pai, para que assim, desta forma, humilhados, prostrados e de forma total dependência, venhamos alcançar a graça de Deus. Meus irmãos, que as nossas vidas, elas venham ser pautadas por uma total dependência, não somente quando precisamos para os nossos interesses materiais, porque dessa forma nós não iremos alcançar nada. Precisamos ter total dependência de Deus quando colocamos o reino dele em primeiro lugar, porque a partir daí todas as coisas são acrescentadas. A palavra de Deus nos afirma isso, é Jesus que nos afirma: buscai primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, acrescer, porque o principal é buscar. O principal é viver para o reino. O principal é devocionar as nossas vidas, devotar, melhor dizendo, as nossas vidas ao nosso Deus, mesmo mediante a aflição, mesmo mediante a dor. Irmãos, que essa palavra de hoje, ela é breve, mas que os irmãos possam refletir e meditar mais neste capítulo. É um capítulo profundo,
em qual Jó ele mostra diversas situações que irão assolar a vida do ímpio. Diversas, essa é apenas algumas. Depois reflita com calma esse capítulo. Irmãos, nós temos um Deus poderoso que supre todas as nossas necessidades, que é soberano e que nada escapa do seu controle. Eu quero orar por você nesta hora. Feche os seus olhos. Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa soberania. Te agradecemos, Senhor, porque se não é o Senhor sustentar as nossas vidas, controlar, ó Deus, o nosso ser, ó Deus, nada seríamos. Obrigado, Senhor, porque temos a pessoa do Espírito Santo que o Senhor nos presenteou e nos agraciou para estar ao nosso lado a dia, nos sustentando, nos fortalecendo, nos ensinando a orar como convém, ó Deus, em momentos bons e em momentos de aflição e dor. Ó Pai, enquanto o ímpio, ele não tem esse privilégio por não te conhecer, por não ter este amigo fiel, ó Deus, nós temos. E muitas vezes, Senhor, negligenciamos esta amizade profunda, este presente profundo que é o Espírito Santo. Pai, nos ajude, Senhor, a cada dia devotar as nossas vidas juntamente ao Espírito Santo, ó Deus, em humilhação, em estar, ó Deus, em profundo, ó Deus, relacionamento contigo, ó Deus, em profunda comunhão, ó Deus, mesmo em meio à aflição e à dor. Ó Deus, em que nesses momentos mais difíceis possamos, ó Pai, adquirir experiências mais profundas contigo. Essa é a oração, ó Deus, que eu te faço e agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Até lá.